Bom dia, meus queridos, tudo bem? Mais um domingo juntos, que gostoso, que gostoso. Agora é hora de chamar papai, mamãe, o irmãozinho, para todo mundo assistir a aula. Sabe por que eu queria que o papai e a mamãe assistissem a aula com vocês? Porque às vezes a tia fala umas coisas que vocês não entendem muito bem. E aí a mamãe e o papai podem ajudar falando aí pra você o que vocês não entenderam. Outra coisa, sabe quando a gente tá ouvindo alguma coisa e faz um barulhinho, a gente vira, outro chama. Aí a mamãe e o papai falam assim, vamos assistir, vamos ouvir o que a tia Helena tem para falar pra gente, que é coisa muito importante. É uma coisa muito importante, por quê? Porque é uma história da Bíblia Sagrada, é um pedacinho da Bíblia que nós vamos estudar. Combinado? Então chama o papai e a mamãe e vamos começar com uma oração. Que oração mesmo? Eu ouvi. Alguém falou, falar com Deus. E a gente fala com Deus, por quê? Porque Deus cuida de nós. Vamos hoje fazer uma coisa bem diferente? Vamos fazer uma oração só para agradecer o que Deus tem cuidado de nós? Eu vou fazer oração e vocês vão repetir aí comigo. Beleza? Então, juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por este dia, muito obrigado porque nós podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Muito obrigado porque na Tua Palavra tem uma promessa que o Senhor cuida de nós. E nós sabemos que o Senhor tem cuidado de todos nós. É em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Muito bem. Agora eu quero que vocês me digam uma coisa. O que é isso aqui? Dentro de um coração. Ah, mamãe cuidando do neném. Que gracinha! Ela cuida do neném porque, o coração já diz tudo, porque ela ama. Olha aqui, o papai cuidando de uma menina, já cresceu e ele continua cuidando? Continua cuidando, por quê? Porque ele ama. E a gente, quando ama, a gente cuida da gente. A gente cuida de quem a gente ama. A tia tá falando errado. Agora eu quero saber, quem é que cuida da criança? Vocês sabem? Quem é que cuida de você? Vocês sabem? Quem é que cuida de todos nós? Você sabe? Eu sei. Papai do Céu cuida da criança, cuida de você, cuida da mamãe, cuida do papai, cuida de mim, cuida de todos nós. Por isso, nós vamos estudar uma lição hoje, onde a gente vê que o Papai do Céu estava cuidando daquelas pessoas. Sabe onde está escrito a história que nós vamos estudar hoje? Está escrito no livro de Atos, no capítulo 14, no versos de 1 a 7. Foi lá que a tia estudou essa história. E o tema é a primeira viagem missionária de Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo. Muito bem, missionária. O que é missionário? Vocês sabem o que é um missionário? Vocês sabem o que um missionário faz?
Vou contar, presta atenção. O missionário é aquele que fala a palavra de Deus para as pessoas que não conhecem a Deus. Ele vai de cidade em cidade falando da palavra de Deus, contando as maravilhas que Deus fez. Para começar lá no começo, quando não tinha nada, Deus fez o mundo, fez tudo que existe no mundo. E depois veio o pecado, que é aquelas coisas que desagradam a Deus. E depois veio a morte de Jesus, porque Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e um dia vai voltar para nos levar. E eles contam essa história de Jesus para as pessoas que não conhecem, para as pessoas saberem quem é o nosso Salvador. Porque tem muita gente que não conhece. E quando Jesus, antes de morrer, andou aqui, ele ensinou as pessoas a orarem. E ele falou também que quando ele não estivesse mais aqui, era para a gente sair falando dele para todo mundo. E é isso que o missionário faz. Pois hoje nós vamos ouvir a história de um homem chamado Paulo. Na verdade, vocês já ouviram falar de Paulo, sabe? Era aquele homem que perseguia as pessoas que não gostavam de Jesus e que não acreditavam em Jesus. Mas Paulo um dia passou a acreditar e ele obedeceu a Deus. Foi falar para todo mundo. Olha a Paula aqui. Paulo saiu para falar para todo mundo. E numa da primeira ele viajou muitas vezes, sabe? Ele foi muitas vezes para outras cidades para falar para todo mundo a história de Jesus. E na primeira viagem dele, ele foi com um homem chamado Barnabé. Então era Paulo e Barnabé. Eles foram para uma cidade, eles chegavam lá na cidade, eles procuravam uma sinagoga e aí eles iam, que é uma igreja, e falavam de Jesus. As pessoas gostavam de ouvir de Jesus e passavam a acreditar em Jesus. Então as pessoas ficavam felizes porque sabiam que tinham um Salvador. Então eles ficavam muito felizes. Mas vocês acham que todo mundo acreditava? Não, não, não. Assim como hoje, uns acreditam, outros não acreditam. E aí, tinha gente que ficava todo bravinho assim, ó, todo bravo, porque não acreditava e não queria que eles falassem. Olha só, ficava espantado com uma cara de bravo. Eu não quero nem ouvir falar nesse Jesus. Que chato, né? Aí, essas pessoas que não gostavam de Paulo e Barnabé contando para os outros e os outros ficando felizes, essas pessoas aqui queriam fazer mal para eles. Mas quem é que cuidava deles e não deixava as coisas ruins acontecerem? Deus. Deus cuidou deles na primeira viagem que eles fizeram para falar de Deus para todo mundo. Deus cuidou deles. E eles não ficaram só nessa primeira viagem, nessa primeira cidade, não. Paulo foi em muitas outras cidades.
E todas as cidades que Paulo ia, Deus cuidava deles e dava força para eles continuarem, porque às vezes eles poderiam até desanimar, mas não, eles ficavam felizes por estarem obedecendo a Deus. E falar nisso, Deus continua cuidando de todo mundo. Assim como Deus cuidou de Paulo e de Barnabé, hoje Ele cuida de você. Ele cuida do papai. Ele cuida da mamãe. Cuida da vovó. Cuida do vovô. Cuida dos irmãozinhos, para quem tem, cuida de toda a família. E Ele cuida também do nosso pastor, porque o nosso pastor fala, o nosso pastor ensina a palavra de Deus para toda a igreja. Ele cuida dos missionários, porque até hoje nós temos missionários andando por aí para aquelas cidades que ninguém conhece, ninguém ouviu falar da palavra de Deus, que ainda existe isso. E Deus cuida deles. E Deus cuida de mim, Helena, que eu sou a professora de vocês, como se fosse uma missionária levando a palavra de Deus para vocês. E por isso nós temos que todos os dias orar pelos nossos missionários, para que o mundo inteiro conheça a palavra de Deus. Gostaram da história? Legal, né? Saber que muito tempo atrás as pessoas já falavam de Deus para aqueles que não ouviam, não sabiam o que era. Muito bem, agora tia Carol vem aí e domingo que vem estaremos juntos novamente, tá bom? Vamos esperar a tia Carol? Vamos chamar a tia Carol? Me ajuda aí. Tia Carol! Tia Carol! Olha a tia Carol chegando! Tchau! Até domingo! Olá, crianças, tudo bem? Que história maravilhosa a gente aprendeu hoje. A história que fala que nós devemos e podemos ser missionários em todos os lugares. E hoje a tia vai ensinar uma música para vocês. Uma música de um versículo da Bíblia. Vamos aprender? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, Espírito Santo. Mateus 28:19. Mateus 28:19. Viu como é fácil? Será que vocês aprenderam? Eu tenho certeza que sim. Essa música que a tia Carol cantou hoje, nós vamos cantar no outro domingo que a tia Carol estiver junto com vocês de novo, pra gente poder aprender essa música e gravar ela, tudo bem? E a nossa atividade de hoje vai ser bem simples. Na verdade, o papai e a mamãe vão ajudar vocês. A nossa atividade é a seguinte: o papai e a mamãe vai pegar vocês, colocar vocês no colo deles e vai encher vocês de amor, de carinho, vai dar beijinho. Isso é tão fácil, não é mesmo? Pro papai e pra mamãe abraçar, dar amor, dar carinho. Por que isso?
porque como nós vimos na história, assim como o papai de vocês e a mamãe enchem vocês de amor e de carinho, Deus também nos ama, cuida de nós, cuidou de Paulo e de Barnabé e cuida de nós nos dias de hoje também. E agora nós vamos falar o nosso versículo, o versículo do mês de setembro. Vamos lá? Quem se lembra do versículo? Vamos falar o versículo para a gente poder gravar. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Vamos falar novamente? A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E agora a gente vai ouvir a musiquinha do nosso versículo. Pela palavra de Cristo, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17, Romanos 10, 17, a pregação pela palavra de Cristo. Um beijo para vocês e até o outro domingo, se Deus quiser. Beijo!